precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar o irmão. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos, fazendo a nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, viemos para o amor. Anjos da esperança, mostrem o seu valor. Ame ao semelhante, façam de coração. Anjos da esperança, essa é a nossa missão. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E, sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Olá, boa noite. Frio, chuva e muita umidade. O clima vai surpreender bastante aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a meteorologia, teremos a atuação do fenômeno El Niño e até neve prevista para setembro. Equilibrar as finanças do Estado e modernizar a máquina pública em 4 anos. É o que garante o nosso entrevistado de hoje, que é contra a reeleição. Eduardo Leite é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB. E uma homenagem aos profissionais que trabalham com o pé na estrada, os motoristas. É a partir de agora no NT Sul Mais. Seja muito bem-vindo. Esta semana comemoramos o Dia do Motorista. Nós preparamos uma homenagem aos profissionais que trabalham com o pé na estrada, seja transportando mercadorias ou pessoas. Hoje nós contamos a história de um desses profissionais do volante. Seu Ayrton Carvalho é o motorista de ônibus mais antigo de Cachoeira do Sul. Ele trabalha há 34 anos no transporte público da cidade. Ano de 1954. Enquanto nascia a empresa de transporte coletivo de Cachoeira do Sul, o Ayrton, então com 2 anos de idade, dava os primeiros passos na vida. Sob o comando de Rafik Germanos, a empresa cresceu, se consolidou e há 64 anos circula pelas ruas da cidade atendendo a população. A vida do Ayrton também seguiu. Ele conta que no período do serviço militar tirou carteira de habilitação, depois atuou como taxista, dirigiu caminhão, até que em 1984 começou a trabalhar como motorista de ônibus na Transportes Nossa Senhora das Graças. Trabalhando muito e com a ajuda da esposa, ele criou 3 filhos e em 34 anos de profissão acumulou vivências e muitas lembranças. Ali eu tinha um salário fixo e era tudo
sempre funcionou corretamente, eu não posso me queixar disso. Né? Quando tu entrou na empresa, o seu Rafik era o gestor da empresa. Como é que era? Que lembrança tu tem desse tempo? Eu tenho uma ótima. Tenho fotografia de jornal aí, abraçado com ele. Eu não tinha problema com ele. Tinha alguns colegas que tinham, que ele conhecia de um por um, marcava. Ah, tu me deve aquela... Não, eu nunca aconteceu. Nunca tive problema com ele. Dinheiro, pedir um salário adiantado para descontar depois. Segura esse mês, não vai dar. E eu tinha uma liberdade assim. Agora, eu sempre levei conhecimento dele qualquer coisa desagradável que eu passasse aqui na linha. Sempre levei. Mas eu não tenho problema. Eu até hoje trabalho em qualquer linha. Todos, quando eu chego lá, tá de volta, como é que tu tava? Pensei que tu não tá mais na empresa. Felizmente é assim. Charqueada é a linha que eu mais fiquei. Ia voltar. Até hoje, quando eu apareço lá, eu venho presente lá até hoje. É pão, é laranja, é frutas, é verduras. Desenvolve uma relação com os passageiros. Lembrança muito de linha, lembrança muito boa da charqueada. Momentaneamente, o Ayrton trabalha como fiscal de linha no terminal da Fenarroz, enquanto se recupera de uma cirurgia. Mesmo assim, ele encara um giro de ônibus pela linha onde ele mais tempo atuou, a volta da charqueada. Essa linha que o senhor trabalhou mais tempo, seu Ayrton? Mais tempo. Comecei em 84. Trabalhava 2 anos, 3, saía e ia para outra. Ia para... Na época era BR. Fazia BR 153 ali, Fátima. Marcelo Gama. Marcelo Gama. Incluía a Fátima. E aí voltava para outra linha, depois andava por aí, Quinta, Promorar, Noêmia. E voltava para a charqueada de novo. No tempo do barro? Do barro ainda, antes do calçamento. Porque ele tinha ruim nas estradas, né? E eram os carros velhos. Tinha um carro mais velho do que eu, 1951. Mas era tranquilo. Faço o que gosto, né? E nem não sei ficar parado, nem tiro férias inteiro, é muito difícil. Tiro 2, 3 vezes. Já está aposentado, inclusive, né? Faz 12 anos, né? E aí continuei trabalhando normalmente, nunca parei. Difícil tirar uma férias inteira. Enquanto o ônibus passa por ruas esburacadas e entra em vários bairros, o veterano motorista destaca que muitas coisas mudaram. Aqui é mais uma entrada. O momento antes era sempre carro lotado, para cima e para baixo. Era pouco carro e não se fazia essas entradas em vilas. Essa entrada, essa feita agora aqui, essa aqui é Vila Nova, a outra é Xangri-Lá. A outra vai na Vila Nova. Não tinha isso aí, era no eixo, fazia a volta no eixo. Era uma linha direta. E aí não tinha Coab para Prado. Era esse carro que fazia charqueada. Fazia lá pro lado do Casimiro, Botucaraí, só tinha o Bexiga, que ia da Bexiga. Com asfalto o carro não anda, desliza, né? Desliza. Outros tempos. Só vê barulho de motor, né? Atolou muitas vezes por aqui? Nunca atolei um carro. É mesmo? Quando estavam fazendo para fazer o asfalto, era caminhão atolado, era máquina atolada e eu estava no meio. E ia vindo e cruzava, ia embora. Mas eu conhecia cada buraco aqui, né? Na verdade, nesse tempo todo de profissão, muita gente cresceu, casou. Muita gente já faleceu, Também já faleceu. O que eu fico me chama a atenção e eu fico até assustado de quanto tempo passou, porque eu olho pessoas aí que eu conhecia, aí já ou tão branquinho da idade ou a maioria já foram. O tempo está passando. O tempo passou, aí eu vejo que eu também já cheguei na idade deles, né? Eu estou chegando lá. Mas está bem ainda, está forte? Graças a Deus, ainda me acho em condição ainda. Quanto tempo mais? Esses dias, repentinamente, um colega chegou ali passando mal, parou no meio da rua, o Coab ali lotadinho, disse assim, olha, nem encostei, não tenho condição, pega, faz o que tu quiser. Mas eu 3 meses estou fora do volante, peguei e saí, vamos ver se dá. Aí dei 3 voltas. Eu peguei carregado e saí. Mas felizmente. Uma vez motorista é como andar na bicicleta, tu não aprendeu, tu não, acho que eu acho que não esquece mais. Uma vez motorista, sempre motorista. Dei uma matadinha na saudade, assim,
E saudade é uma palavra que assombra o Ayrton. Eu tenho medo de parar, eu tenho medo de assim, dar uma, sei lá, dar uma solidão. Né? Você não está preparado para largar? Eu não paro muito em casa, não sou de ficar parado. E eu boto meu pátio em dia, agora fiz domingo, trabalhei o dia em casa, botando o pátio em dia. Aí eu vou fazer o quê? Aí tu dá uma volta, passa no balcão, abre e pega uma bolacha. Passa na cozinha, você dá uma beliscada. Aí vou ter que ir pra academia para não engordar. O atual gestor da concessionária de ônibus, Valdir Souza, entrou na empresa 4 anos depois do Ayrton e atesta o profissionalismo e personagem de referência que ele se tornou para os demais colegas. O motorista Ayrton tem 65 colegas de função. O Ayrton é um profissional exemplar, vamos chamar assim, né? Basta dizer o período que ele está na empresa, né? Ele hoje é o nosso funcionário mais velho, mais antigo que nós temos na empresa. É o motorista mais velho e eu não tenho recordação dele ter alguma advertência nesse período todo, né? Então ele serve de exemplo e motivação para todos esses outros motoristas que entram, né? A gente pede para ele se aproximar, para ele conversar com esse pessoal mais novo. Ele é a referência da casa. Exatamente, a gente gostaria de ter pessoas como ele em cada setor, né? Nós temos pessoas mais antigas também como cobrador, nós temos, lamentavelmente, nós perdemos a nossa referência na mecânica que nós tínhamos, né? Que era o seu João, uma pessoa maravilhosa. Mas eu gostaria de ter uma pessoa em cada setor da empresa, assim, que fosse como ele, né? Que ele servisse de exemplo positivo para os que entram, né? O Ayrton é daqueles motoristas que acompanhou o crescimento da empresa e as modificações que a empresa foi sofrendo nesse passar dos anos. É um cara dedicado, é um motorista que conhece todos os bairros da cidade, todas as linhas como ninguém, conhece os carros também como ninguém, e os problemas que podem acontecer tanto nas linhas, no itinerário, como também nos veículos. Então é uma pessoa experiente que está há esse tempo todo com a gente aí e não pretende sair tão cedo, né? Ele menciona que já está aposentado, mas tipo assim, que não consegue meio ficar longe, né? O Ayrton é um prata da casa, recebeu vários prêmios na empresa pelo seu tempo de trabalho, pela sua dedicação, e é uma pessoa que colabora muito com o crescimento da empresa. O Rogério, que também é motorista da empresa há quase 20 anos, tem uma definição para a missão que ele e os colegas desempenham diariamente. O motorista, ele na verdade, ele se torna um psicólogo, ele se torna um conselheiro e ele se torna aquele amigo que as pessoas encontram todo dia. Então, para exercer essa profissão, ele tem que estar preparado. Ele tem que gostar de lidar com o público, ele tem que amar a profissão de motorista, porque uma coisa é você pegar seu carro e andar 4 voltas no trânsito durante o dia. Outra coisa é você pegar um carro desses e durante as suas 8 horas de trabalho você passar 20 vezes no mesmo lugar. Então, realmente tem que gostar muito da profissão. E ser motorista é isso. É ele ter paixão pelo que ele faz, é ele gostar, ele amar o público. Acima de tudo, ele tem que gostar muito, muito do seu público. E o motorista é isso. É dedicação durante as suas 8 horas de trabalho, é o carinho com o público e é entender o seu público. O Rogério definiu bem e, a partir daí, dá para entender um pouco o sentimento do seu Ayrton com relação à história que construiu diante do volante dos ônibus. Hoje, a intenção era homenagear a todos os motoristas através da história dele, que temporariamente hoje está no banco dos passageiros. Temporariamente, porque em poucos dias, em uma linha qualquer, ele se reencontra com o volante, os passageiros e a rotina de que tanto gosta. Dias de chuva acima da média, umidade, frio e até neve estão entre as previsões da meteorologia para os próximos meses aqui no Rio Grande do Sul. O clima deve sofrer mudanças por conta da influência do fenômeno El Niño. Quem detalha essas variações é a meteorologista Estael Cias. Ela é mestre na área de tempestades pela USP, a Universidade de São Paulo.
O plantio da próxima safra deve ser com bastante umidade, baixa insolação e chuvas acima da média. Quem vai confirmar isso pra gente é Estael Ciazella, que é meteorologista. Boa tarde, Estael. Boa tarde a todos. Realmente nós temos um cenário aí se desenhando para os próximos meses de uma condição climática um pouco diferente. Primeiro, a gente tem que olhar para os oceanos e, analisando o Oceano Pacífico Central, se projeta um aquecimento do Oceano Pacífico que já começou a ocorrer. Nesse período, nesse momento, nós estamos com neutralidade climática, sem influência de fenômenos atmosféricos, mas nos próximos meses o cenário deve mudar e com a instalação do fenômeno climático El Niño, que é o aquecimento justamente do Oceano Pacífico Central, que traz impacto nas condições do Rio Grande do Sul, devemos ter o aumento da chuva, o aumento da umidade, e o aumento significa que períodos de excesso, de muita chuva, com transtornos, até com alagamentos, com situações de cheia, possam vir a ocorrer. E a umidade que todo mundo tem reclamado, né? A umidade que tem sido muito presente nessas últimas semanas, deve ser uma das características não só do inverno, ainda que está para terminar, tem muito inverno pela frente ainda, mas também nos meses de primavera e verão. Então vamos ter que aprender a conviver com a umidade, que nosso dia a dia traz aí alguns transtornos, e mais focado no setor agrícola, o desafio realmente da fase de plantio, que pode ter períodos aí longos de chuva, em que a decisão do plantio, que vai depender de uma janela de tempo seco, vai ter que ser determinada talvez no curto e no médio prazo, dependendo das previsões mais atualizadas nesse momento de plantio. O que se desenha hoje é um cenário de chuva acima da média nos próximos meses, não só nos meses de inverno, mas principalmente nos meses de primavera, até com risco maior de volumes altos. E em termos de inverno, o que se pode esperar ainda pela frente é um mês de agosto, que a gente destacou bastante também na apresentação, né? Um mês de agosto mais úmido, mais chuvoso do que o normal, completamente diferente do que vinha sendo os meses de agosto nos últimos anos, mas além disso, frio também. Então nós tínhamos um cenário de os meses de agosto estavam sendo secos e com temperatura acima da média. Provavelmente em 2018 não será este o cenário. Chuva acima da média e frio também ainda acontecendo no mês de agosto. Então já tivemos frio em junho, em julho, e agosto ainda tem promessa de frio. Chuva acima da média, algo aí em torno de 200, 300 milímetros, que isso alerta para enchentes. Dependendo do momento em que essa chuva acontece, se ela vem de um cenário de continuidade, ou seja, muitos dias seguidos, muitos meses, realmente traz um cenário favorável à situação de cheia, de enchentes. Hoje não temos que como dar um valor preciso por um período preciso, mas a tendência é de volumes acima do normal, acima do que é típico, né, nessas épocas do ano. Falamos aí da previsão da atuação do fenômeno El Niño. O que significa isso, Estael? Bom, o fenômeno El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico, é um aquecimento que começa justamente no maior oceano do planeta. Qualquer variação de temperatura lá tem um impacto na atmosfera. Depois de 2 meses com temperatura acima da média, que pode ser de apenas 1 grau, porque vocês têm que imaginar toda aquela quantidade de água esquentando, tem que ser um mecanismo de uma energia muito forte. O aquecimento começa no Pacífico, no oceano, e depois começa a ter uma resposta da atmosfera. E esse processo leva em torno de 2 a 3 meses, modificando a circulação dos ventos na atmosfera, modificando as áreas de mais e menos chuva. No Rio Grande do Sul, o que geralmente acontece é uma espécie de bloqueio que faz com que as frentes frias, os ciclones, que são fenômenos que trazem chuva para o estado, fiquem parados por vários dias no Rio Grande do Sul. Então imaginem 5, 7 dias com uma frente fria despejando água aqui no estado. Isso acaba gerando esses excessos, esses volumes acima da média. E isso tudo está previsto para acontecer a partir da primavera? Isso, a tendência é de que o El Niño comece realmente a sua atuação entre a primavera e os meses de verão. Então, a atmosfera antes já começa a ter uma resposta mais fraca a isso. É um processo que vai aumentando. Mas o ápice dessa influência deve se dar entre a primavera e os meses de verão. Ou seja, para aqueles produtores rurais que nos assistem, é planejar e antecipar o máximo possível o manejo nas lavouras. Isso, é se programar, acompanhar a previsão de curto prazo, porque na hora do plantio ele vai ter que encontrar um período seco, uma janela de tempo seco, que só no curto prazo a gente consegue determinar. Mas a boa notícia é que no verão, né, que sempre tem aquele desafio, vai chover, vai ter déficit hídrico, o cenário é muito otimista nesse aspecto. Então não deve faltar água no verão, o desafio maior vai ser justamente no momento de plantio.
E sobre o aquecimento, porque a gente tem aí verões muito quentes, abafados, que assustam a população. Qual é a previsão? Ainda é muito cedo para a gente falar disso. É um pouco cedo, mas geralmente anos de El Niño são mais favoráveis a períodos quentes e abafados. Por exemplo, ano passado, o último verão, o calor demorou a chegar, né? As pessoas estavam reclamando que estava fresquinho, as noites estavam até um pouco frias, né? Era ainda uma atuação do Laninha, que tem esse efeito mesmo, mas esse verão tem promessa de calor, sim, de temperatura alta, talvez até acima da média. Então, para o turista, para quem quer curtir férias, tem essa boa notícia também, mas muitos dias com nebulosidade, com possibilidade de chuva. E o inverno, agora, vamos falar do agora, né? Tá, Nuz, esse friozinho hoje até não tá mais ameno, assim, mas as geadas vão intensificar até o fim do inverno? Até o fim do inverno, a gente vê, assim, o que chama atenção é o mês de agosto, que começa com bastante chuva e provavelmente a segunda semana de agosto nós teremos uma massa de ar polar bem intensa chegando por aqui. Então, um sinal de mais de possível geada e mais generalizada na segunda semana de agosto. Até o final do mês, ou pelo menos 2 massas de ar polar intensas, com frio intenso em agosto nós devemos ter. E o mês de setembro é o mês de transição, tudo pode acontecer, inclusive neve no mês de setembro, a gente já teve em outros anos. Como esse ano em si vislumbra um cenário mais úmido e ainda com frio, é possível que tenhamos episódios de neve tanto em agosto quanto em setembro. A gente teve agora em julho lá em Santa Catarina, né, um episódio bem expressivo, tivemos no começo do mês na Serra Sudeste, ali na região de Pinheiro Machado e municípios um pouco mais ao sul, mas a possibilidade esse ano, com uma umidade mais presente, é um pouco maior do que anos anteriores. Na verdade, vamos ter de tudo um pouco para não enjoar. Sim, justamente como é o clima no Rio Grande do Sul, né? Justamente é um pacote aí de vários fenômenos que ocorrem durante o ano inteiro. Então vai ser dentro das nossas condições mesmo. É agasalhar e contar que a saúde aguente todas essas mudanças. Tem que estar bem alimentado, né? Usar todos aqueles recursos realmente para conseguir ultrapassar com um mínimo de conforto aí todo esse período de bastante frio e a umidade que ainda estará presente. Tá bom, Estel, muito obrigada por todas as informações, obrigada a levar para todos em casa, né, esse alerta e deixar todo mundo prevenido já e antecipar o máximo possível. Eu que agradeço a oportunidade, até uma próxima. Na série especial de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, está conosco hoje Eduardo Leite, do PSDB. Contrário à reeleição, o pelotense de 33 anos afirma que é possível equilibrar as finanças do estado e modernizar a máquina pública em apenas 4 anos. Veja a entrevista. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos no estúdio da TV Novo Tempo Eduardo Leite, pré-candidato pelo PSDB. Quero te agradecer por ter vindo à Cachoeira do Sul, ter vindo à TV Novo Tempo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui conversar com vocês, né, trocar um pouco de ideias sobre a situação do estado e principalmente sobre o futuro dos gaúchos. Eduardo, antes de a gente começar e entrar nos assuntos que foram separados aqui para a gente dialogar nesse tempo, eu queria que rapidamente você falasse quem é o Eduardo Leite. Claro, eu tenho 33 anos, fui prefeito de Pelotas e antes de ser prefeito de Pelotas fui vereador, fui secretário municipal e nas eleições de 2016, quando eu poderia concorrer à reeleição, eu apresentei à população que não concorreria à reeleição em Pelotas porque eu sou contra a reeleição para cargos executivos. Eu acho que no nosso sistema político brasileiro, com a fragmentação que nós temos na política de 28 partidos com representação no Congresso Nacional, nós temos um problema em que todas as negociações para quem concorre à reeleição acontecem dentro dos gabinetes oficiais. E aí isso transforma a reeleição num problema que torna o governo refém dessas negociações, onde se aceitam composições e participação em governo sem o mesmo critério e rigor técnico que o governante teria ou teve no início do seu mandato. Como é que vai ser uma campanha típica esse ano? 30 dias de campanha para percorrer e mostrar o Eduardo Leite nos quase 500 municípios. Pois é, nós formamos aí já estamos percorrendo o estado desde o ano passado, né? Eu depois que deixei de ser prefeito fui estudar, em primeiro lugar no exterior, em gestão pública, numa das principais universidades do mundo, a Universidade de Colômbia. Quando voltei, comecei um mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, mas já estava aí aos finais de semana, estava estudando durante a semana em São Paulo e durante os finais de semana percorrendo o estado
para visitarmos as regiões, conhecermos as peculiaridades regionais, locais e também nos apresentarmos, evidentemente, e estamos fazendo esses roteiros. Também tivemos agora apoios importantes de partidos políticos como o PTB, o PPS, o PHS, o PRB, que já estão na nossa aliança, que nos dão tamanho, estrutura, representatividade política para que o nosso projeto seja plural, respeite a diversidade do nosso Estado, que tenha capacidade política de se apresentar no processo eleitoral e principalmente de governar o Estado e conseguir entregar os resultados depois. Então estamos confiantes aí de que nesse processo eleitoral vamos conseguir levar a nossa mensagem, mostrando para a população, reconhecendo os problemas e as dificuldades que o Estado tem, não são poucas. Nós temos um grave problema fiscal, né, desequilíbrio entre receita e despesa que precisa ser atacado nas duas vertentes, tanto na redução das despesas quanto no aumento das receitas do Estado sem aumento de impostos, é importante dizer, e que a gente consegue então levar a mensagem para a população de que esse problema tem que ser enfrentado, mas que o Rio Grande do Sul tem sim motivos para confiar no seu futuro. O governo do Rio Grande do Sul já foi governado pelo PSDB com a Ieda Crucius. Duas situações diferentes marcaram o governo dela. Uma delas é que acho que foi uma das últimas em que a situação financeira do Estado ela entregou o governo de forma equilibrada. A outra, o escândalo do Detran. Você acha que essa questão em algum momento pode esbarrar no Eduardo? Não, olha, a gente tem uma agenda de governo que o PSDB é muito representante dela, não deveria ser uma questão ideológica ou de um partido político, devia ser uma base, uma premissa para qualquer partido político, que é ter as contas em dia, né? Você não pode gastar mais do que arrecada. Quem nos assiste sabe disso, você tem um salário no fim do mês, você faz as suas contas encaixarem dentro daquele salário, porque se você entrar em dívida e não administrar bem a sua dívida, você vai pagar um preço muito alto lá na frente, e o Estado do Rio Grande do Sul sofria com isso. Eu me lembro que no período da governadora Ieda, observamos que o simples fato de colocar em dia o pagamento de fornecedores, como o Estado equilibrou a sua receita e despesa, ele passou a pagar os fornecedores em dia, e passar a pagar em dia significa que mais gente quer fornecer para o Estado, porque está recebendo em dia. E se mais gente quer oferecer para o Estado e fornecer para o Estado, tem mais competição, tendo mais competição, caem os preços para o Estado. Sobre as questões de denúncias, né, que tenham que ser apuradas, eu defendo sempre o rigor absoluto na apuração, independentemente de quem seja, né, de quem for, seja do meu partido, do partido adversário. Nem vou acusar um adversário, como nunca acusei e ataquei adversários por matérias que não tenham sido julgadas, que têm que ser apuradas e julgadas. Eles têm o direito a se defender, o direito a apresentar as suas justificativas, e uma vez julgados e condenados têm que cumprir pena. Isso serve para eles e serve para os do meu partido também, né? Quem tiver desvio de conduta tem que ser apurado com rigor, e se for condenado tem que cumprir pena, e não vão me ver certamente defendendo, como muitos dos nossos adversários fazem, defender o seu correligionário como um perseguido político que deve ser solto, porque o judiciário está funcionando e fazendo valer as leis no Brasil. Entrando com relação no assunto da dívida, hoje entre dívida interna e externa são quase 67 bilhões de reais a dívida do Estado. Isso é pagável? Não, você tem que ter a capacidade de administrar a sua dívida, como eu falei, né? Tem que estar dentro da capacidade do seu pagamento com as despesas correntes. O Rio Grande do Sul tem uma situação fiscal muito sensível, mas não é apenas a dívida, é também o problema do desequilíbrio previdenciário que nós temos a partir do déficit da Previdência. São 10 bilhões de reais anuais que não são recolhidos nas contribuições ordinárias, seja dos servidores ou da própria cota patronal, e que precisam ser pagos diretamente pelo Tesouro do Estado. Ou seja, o cidadão paga impostos para ver retornarem serviços, mas esses impostos estão indo para sustentar um déficit de 10 bilhões de reais no sistema previdenciário estadual. Então você tem que agir para corrigir essas distorções, né? Reformar as estruturas do Estado,
tanto na Previdência quanto na estrutura vigente de carreiras de servidores, com diálogo. Eu sou de uma família de servidores públicos, então tenho profundo respeito por servidores públicos. Meus pais são professores universitários aposentados, meus irmãos são também servidores, um é delegado da Polícia Federal, o outro é fiscal do Ministério da Agricultura. Eu respeito muito os servidores e me considero também um servidor admitido por voto popular nos cargos que exerci. Mas não dá para admitir que esse sistema se mantenha com essa distorção em que a gente precisa recorrer a recursos do Tesouro para sustentar esse déficit previdenciário. Então você precisa trabalhar na correção disso, em conter o avanço deste gasto sobre a folha de pagamento e gerar novas receitas. A gente tem que tornar o Estado mais rico, né? E como é que a gente torna o Estado mais rico? Gerando riquezas a partir do investimento privado no Estado. Então não tem solução para o Estado que não passe pelos dois caminhos: fazer a lição de casa para dentro, com a estrutura do Estado sendo reformada, reorganizada, modernizada, para reduzir a nossa despesa sem comprometer serviços, pelo contrário, tornando mais eficiente no que diz respeito à entrega dos serviços para a população, e do outro lado, aumentando as receitas sem aumentar impostos. Então eu preciso aumentar receitas, gerando receitas novas. E como é que eu gero receitas novas? Tornando o Estado atraente para investidores, para empresas que queiram estar aqui no Rio Grande do Sul. E o que determina uma empresa querer estar no Rio Grande do Sul é logística, né? Tem que ter facilidade de escoamento da sua produção, receber dos seus fornecedores com um custo baixo, significa ter estradas em condições, ferrovias, hidrovias funcionando para reduzir esse custo da logística de transporte. O Estado do Rio Grande do Sul é mais caro para quem empreende do ponto de vista logístico, o dobro da média nacional, o custo da logística sobre o PIB aqui no Rio Grande do Sul. Você tem que ter burocracia mais ágil, mais fácil, menos complexa, para licenças ambientais, alvarás, né? Para abrir uma empresa no Rio Grande do Sul, para expandir os seus negócios no Estado, tem que ser mais simples. Quem tem recurso, quem tem capacidade de investimento, quer ver essa capacidade de investimento retornar o mais rápido possível, quer ver isso virar legitimamente o seu lucro. Então, se não tiver facilidade para investir no Rio Grande do Sul, vai procurar outro caminho. Então a gente tem que conseguir atrair a partir de burocracia, de infraestrutura, de carga tributária também em patamares adequados. Hoje as nossas alíquotas de ICMS são maiores do que os estados com os quais nós concorremos diretamente, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo mesmo. Então a gente precisa trabalhar na lógica da queda dessa carga tributária do Rio Grande do Sul, das alíquotas de ICMS, e para reduzir as alíquotas de ICMS a gente precisa resolver a situação fiscal do Estado. E o quarto pilar fundamental é material humano, né? Você tem que ter gente qualificada. Então investimento em educação, mas não educação simplesmente vamos colocar mais dinheiro para funcionar do jeito que funciona hoje. Você vai ter que repensar metodologias e principalmente as formas de poder despertar na nossa juventude, nas nossas crianças, as habilidades e competências que vão ser exigidas deles no mercado de trabalho que se abre para o futuro. Você tocou no assunto do rombo da Previdência de 10 bilhões. Esse é um problema que o Estado tem enfrentado. O número de inativos é maior do que o número de ativos. São quase 160 mil vínculos, né, de inativos. Isso consome quase 900 milhões de reais na folha. Você tem algo no teu plano de governo para resolver essa questão e é a favor da elevação da idade mínima para que essa questão se equilibre? Não, a reforma da Previdência ela é necessária, né? Você tem, como eu disse, uma alteração de perfil demográfico. Ainda ontem o IBGE publicou os seus estudos com a projeção, né, do número de idosos no Brasil para os próximos 20 anos ou 30 anos e nessa projeção mostra o quanto que vai aumentar o percentual de idosos na população brasileira muito em breve, aí no período de 20 anos já se transformando, termos mais idosos do que crianças no Brasil. Isso significa que nós vamos ter uma população economicamente ativa, mão de obra, né, disponível em número menor para sustentar o topo da pirâmide, né, que vai se invertendo, menos jovens, menos crianças, menor taxa de natalidade, maior taxa de longevidade, de expectativa de vida, aumentando o topo dessa pirâmide. Então toda essa base que é economicamente ativa, que sustenta esse topo da pirâmide,
precisa estar em condições de gerar riquezas, como eu falei, por isso que tem que ter qualificação de mão de obra, e nós vamos ter que trabalhar com uma reforma da Previdência. Isso é inevitável, é uma questão que não é discutida apenas no Brasil, é no mundo. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de me dedicar aos estudos no exterior, como eu falei. Estive durante 6 meses estudando na cidade de Nova York, na Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York, e o tema da reforma da Previdência para as cidades americanas, para os Estados Unidos e para outros países no mundo é presente. Por quê? Porque o mundo está alterando fortemente o seu perfil demográfico e, portanto, é uma questão de responsabilidade com as gerações futuras que nós possamos fazer uma reforma da Previdência que exige diálogo, capacidade de construção coletiva, mas exige também a firmeza de um governo que se propõe a poder dar respostas para a sua população, para o presente e com muita responsabilidade em relação ao futuro. 2 bilhões e 700 milhões de reais em isenções de impostos em 2017. Eu quero saber se você concorda com esse tipo de política e como atrair empresas para o Estado sem fazer isso como uma moeda de troca para que as empresas se instalem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que como atrair as empresas, acho que mais ou menos já pincelei isso aqui na nossa conversa, né, naqueles 4 pilares fundamentais. Tem um quinto que pode ser colocado, que é a questão da segurança pública, porque ela também é fator determinante para atração e retenção de mão de obra qualificada, ou seja, todos os talentos que nós formamos nas nossas instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul, vão ter como determinante para permanecerem no Estado se elas têm aqui capacidade e tranquilidade de manter as suas famílias aqui, né? Se você não tiver o ambiente de paz, de tranquilidade para ter sua família, você busca alternativas fora daqui. Então, isso também é determinante a questão da segurança pública. Então, a questão das isenções fiscais, elas não deveriam ser necessárias, mas se impõem na medida em que você não oferece a infraestrutura adequada, na medida em que você não oferece a carga tributária no patamar adequado, na medida em que você não tem essa questão da burocracia também num patamar razoável. Então, os incentivos fiscais vêm como ferramenta de compensação por tudo isso que o Estado não oferece. Daí que nós entendemos que é fundamental para o Estado conseguir superar as questões de infraestrutura, investimento em infraestrutura com a parceria da iniciativa privada. São 25 bilhões de reais necessários de investimento apenas em rodovias no Rio Grande do Sul, segundo o Plano Estadual de Logística e Transporte, para que o nosso Estado tenha a infraestrutura rodoviária adequada para a atração de investimentos. 25 bilhões de reais. Não preciso dizer que o Estado não tem esse recurso em caixa e que o governo federal, também sofrendo com uma grave crise, né, de 170 bilhões de reais de déficit nas suas contas anuais, não tem essa capacidade de investimento. Então, nós precisamos viabilizar isso em parceria com a iniciativa privada. O mecanismo dos incentivos fiscais não deveriam ser necessários, mas eles são adequados dentro de uma circunstância que nós vivemos em que, se eu não consigo reter aqui, atrair investimentos por ter esse déficit de infraestrutura, os outros problemas que eu já citei, a forma de garantir os investimentos aqui é o do incentivo fiscal. Mas eles devem ser, na minha visão, uma exceção à regra, né, e não a regra em si. Falando em iniciativa privada, como é que você vê a questão da privatização da CRM, da CE, da Sulgás? Entendo que são necessárias para o Estado. A CE é importante que a população compreenda, né? Ela não é dona da energia elétrica, ela é uma concessionária. O serviço de energia elétrica ele tem a titularidade no governo federal e o governo federal faz concessões. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa pública que faz essa operação. Aliás, temos uma empresa pública e uma empresa privada. Parte do Rio Grande do Sul é feita pela RGE. Então, a CE, se ela não cumprir o seu contrato com a concessão que ela tem com o governo federal, inclusive com os investimentos necessários e com o equilíbrio das suas finanças, né, os balanços adequados que comprovem a sua capacidade de investimento, ela perde a concessão. E ela está muito perto de perder a concessão se ela não tiver um aporte de 2 bilhões de reais nos próximos anos. A Sulgás ela não é deficitária, mas ela tem muita restrição de capacidade de investimento, o que cerceia boa parte da população dos serviços que ela oferece, mais baratos, com maior qualidade do que, né, no fornecimento de gás
por exemplo, que poderiam também ser um diferencial competitivo para o Estado. Então, são setores em que o governo não precisa operar diretamente, que o papel dele é regular, fiscalizar, mas não operar, e por isso que nós entendemos que eles têm que ser repassados à iniciativa privada. Eu quero te perguntar o seguinte, existe um déficit na Brigada Militar, na Polícia Civil do Estado. Segundo, o ex-comandante da Brigada, o Coronel Andrés, ele disse que um número que seria suficiente, um número ideal seria de 37 mil. Hoje o Estado conta com 19. Em 2017, 56 delegacias foram fechadas no Rio Grande do Sul. Hoje, 77 cidades do Estado têm apenas um policial. Como resolver essa questão e fornecer e gerar um serviço melhor na segurança para o gaúcho? Tem que colocar toda a prioridade do governo na segurança. É a razão primeira de existir de um governo é estabelecer as regras para o convívio da população no mesmo território e fazer a regra ser cumprida. E para fazer a regra ser cumprida, você tem que ter este poder de polícia efetivado a partir de um efetivo policial que dê condições do cumprimento. Eu convidei para ser o meu candidato a vice-governador o delegado Ranolfo Vieira Júnior, foi chefe da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2011 e 2014, tem experiência no assunto da segurança. Segurança para nós é absoluta prioridade, colocar ordem no Estado, garantir condições de tranquilidade para a população gaúcha viver. Isso envolve efetivo, envolve recursos humanos, portanto, tecnologia. Você tem que usar a tecnologia no processo de gestão, de integração das informações para conseguir fazer o mapeamento correto do empregamento do efetivo, inclusive. Isso que ajudou Nova York a superar a criminalidade também. Não é só ter mais efetivo, é conseguir empregar com efetividade e eficiência esse efetivo nas zonas, nas regiões e nos horários em que a criminalidade acontece. Você tem que ter estrutura, né? Equipamentos, câmeras de vigilância, tem que ter viatura. A estrutura policial precisa ter o respaldo necessário para fazer a segurança acontecer. Você tem que trabalhar muito forte com integração entre as polícias, entre os órgãos estaduais, mas também entre o Estado e os municípios que trabalham com muitos deles com as suas guardas municipais. Se não me engano, 30 municípios gaúchos têm hoje guardas municipais, que têm um efetivo representativo, pelo menos 6 ou 7 mil guardas municipais que podem se incorporar nessa tarefa da segurança pública, que tem que se fazer isso de forma integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. E a integração com outros serviços que estão correlacionados à segurança pública, como, por exemplo, educação, saúde e assistência social. Caso eleito em 1º de janeiro, contando de 1º de janeiro, quanto tempo levaria para que o Eduardo Leite resolvesse a questão do parcelamento dos salários dos funcionários? Ele é a absoluta prioridade, mas como eu estou falando, isso depende de nós conseguirmos fazer as reformas que nos consigam para dentro do Estado, organizar as nossas despesas, dar o crescimento na receita. Isso depende também de crescimento econômico do Estado, mas nós temos a expectativa de no primeiro ano de governo conseguir colocar esse salário em dia. Vai ser a absoluta prioridade. Para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte. Existe um vínculo hoje, um sentimento no país todo que liga político à corrupção, a desvio e tantas outras coisas. Como é que vai ser para você enfrentar tudo isso numa campanha de 30 dias e vender a tua imagem como uma pessoa diferente? Bom, eu, antes de tudo, sou um cidadão como qualquer outro, com as mesmas frustrações, com a mesma decepção, com a mesma indignação em relação à política. Mas não basta a gente ficar indignado, ficar brabo, postando coisas negativas em relação aos políticos e não fazer nada para mudar isso. E a gente tem que fazer, no mínimo como cidadãos conscientes da sua responsabilidade como eleitores buscando mudar, e quem tem disposição para entrar na linha de frente, assumir projetos transformadores, tem que ir para a linha de frente. Eu me sinto vocacionado e me sinto cumprindo uma missão. Me realiza muito poder ver o quanto, quando a política é bem feita, transforma a vida das pessoas para melhor. Vou dar um exemplo, né? Eu fui
prefeito de Pelotas, nós conseguimos lá, tomando decisões corretas, como eu falei, abrir a primeira unidade de pronto atendimento de Pelotas com recursos do município. Quando 14 outras UPAs naquele momento estavam fechadas no Rio Grande do Sul, prontas para funcionar, e fechadas porque o governo federal, o governo do estado não pagavam as suas parcelas de responsabilidade para o custeio mensal, que é caríssimo, são 700 mil reais por mês para manter aberto, custa mais por ano do que construir a unidade, né? Custa 2 vezes o preço de construir a unidade, o que ela custa para funcionar 24 horas. Mas nós vimos que as outras cidades não estavam conseguindo abrir porque o governo do estado, o governo federal não pagava suas responsabilidades. Nós, então, passamos a fazer os cortes em outras áreas, cortamos recursos do carnaval, de outros investimentos que nós gostaríamos de fazer também para canalizar para essa área que era mais importante, tomando essa decisão. Nós viabilizamos em Pelotas a constituição de um centro de atendimento ao autista que atende hoje quase 300 crianças e jovens, mães e pais que eu via antes, quando eu era vereador, aflitos, porque uma criança com autismo precisa de atenção integral desses pais, que tinham as suas vidas completamente abaladas, do ponto de vista do seu trabalho, do seu lazer, da convivência com amigos, com familiares, por conta de ter que dar toda a sua atenção para os seus filhos, sem ter qualquer atenção do poder público. Eu via, assistia a aflição deles. Nós constituímos esse centro de atenção ao autista, que atende essas 300 crianças. A Paula, minha sucessora, acabou de alugar um prédio novo, vai chegar para 600 crianças e jovens o atendimento em Pelotas para com população autista. Tem gente se mudando para Pelotas para poder ter esse atendimento lá. E aquelas mesmas mães e pais que eu encontrava sempre aflitos, eu passei a encontrar todo dia 2 de abril, quando eu visitava lá o centro de autistas, dos autistas, agora sorridentes, felizes, me relatando a evolução dos seus filhos a partir da atenção com fonoaudiólogos, com psicólogos, fisioterapeutas, enfim, toda a atenção que é dada nesse centro. Então, a política, quando bem exercida, muda a vida das pessoas para melhor. E é por isso que eu entrei na política, porque a gente pode fazer a diferença na vida da comunidade através da imprensa, fazendo um jornalismo correto, né, com compromisso com a verdade. A gente pode fazer a diferença na vida das pessoas sendo um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom profissional, um bom professor, um bom médico, seja o que for. Em qualquer área você tem a possibilidade de tocar na vida das pessoas para melhor. Mas a política dá escala. Através da política você toca na vida de milhares ou de milhões de pessoas. Por isso é muito importante que a gente não se desligue da política. Pelo contrário, se a gente está vendo que ela está com problemas, que a gente se engaje, participe, busque acertar. Se a gente errar, a gente vai buscar acertar outra vez. Nós não podemos desistir da política, porque tem política em tudo. Se a sua preocupação no seu dia a dia é com o preço da energia elétrica, se a sua preocupação no seu dia a dia é com a segurança com que você vai sair de casa ou não, se a sua preocupação no dia a dia é se vai ter a vaga na escola para o seu filho, se a sua preocupação no dia a dia é se vai ter o atendimento de saúde quando precisa, tem política em tudo isso. Dialogar, se abrir para a crítica, para a contribuição da população que quer ser protagonista, mas tomar decisão e fazer as coisas acontecerem. Esse é o nosso perfil e é o que a gente quer ver também no governo do estado. Tá certo, quero te agradecer por ter vindo à Cachoeira do Sul, vindo à TV Novo Tempo. Não lhe desejo sorte, porque eu acho que essa não é uma questão de sorte. Ser eleito não é uma questão de sorte. Mas desejar sucesso aí na campanha, caso eleito, que consiga aí resolver minimamente aí esses problemas do Rio Grande do Sul. Te agradeço, né? Tem um ditado que diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Eu busquei me preparar, acredito estar preparado. A oportunidade nós vamos ver se ela vem, se ela aparece e se o povo do Rio Grande assim decide. Te agradeço o espaço mais uma vez e deixo meu abraço a todos. Então tá certo, nós voltamos com vocês aí no estúdio. O NT Sul Mais termina agora. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e mande sua sugestão de reportagem pra gente. Tem também nosso WhatsApp. Código de área 51 99769 7129. Mande nome e sobrenome de onde você é, ok? Uma ótima noite pra você. A gente se vê.
foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. E venço. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão.
lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E, sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar o irmão. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos, fazendo nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, venham espalhar o amor. Anjos da esperança, mostrem o seu valor. E ao semelhante, de
Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo.